Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. O texto diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O texto começa dizendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho é poderoso, porque o Evangelho é bom, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então existem forças que lutam contra o Evangelho, que tem poder para salvar, que tem poder para transformar. Na verdade, existem forças que têm o objetivo de envergonhar quem prega o Evangelho. Essas forças geralmente se mostram através de pessoas. Pessoas que rejeitam a mensagem do dom da justiça de Deus dado pela graça. São pessoas que geralmente buscam estabelecer sua própria justiça, religiosos. Se negam a se submeter à justiça de Deus em Cristo. Paulo advertiu os Gálatas. Em Gálatas 1, verso 6, apóstolo Paulo diz: admira-me que estejais tão rapidamente afastados daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Os Gálatas haviam abandonado a graça de Cristo para seguir outro evangelho. Afastados daquele. O evangelho pregado por Paulo, você pode ler as epístolas, sem dúvida alguma é o evangelho da graça, é o evangelho da justiça de Deus em Cristo. E Paulo está repreendendo aqueles que ouviram outro evangelho e começaram a seguir. Entenda uma coisa: graça não é um assunto, graça não é um ensino, graça é uma pessoa. Jesus é graça. Pregar a graça é pregar a beleza de Jesus, a perfeição da sua obra na cruz. Essa revelação nos transformará em pessoas que vai glorificar a Deus. Você não tem como glorificar a Deus sem a graça. Você não tem como glorificar a Deus sem Jesus. Romanos 1, verso 16... que é o texto que nós lemos: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. E finaliza ali na parte: nele a justiça de Deus é revelada. O Evangelho não é a revelação de nossos pecados que nos convence a acertar ou mudar de vida. O Evangelho é a revelação do dom da justiça de Deus, disponibilizado aos homens por causa da obra consumada de Jesus. Essa justiça só pode ser recebida mediante a fé, de acordo com o apóstolo Paulo. Você não consegue acessar essa justiça de outra forma. Não tem como você alcançar a justiça. Hebreus 10, verso 1 vai dizer: pois visto que a lei tem apenas uma sombra das coisas boas que virão, em vez da verdadeira forma das realidades.
Ela nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que são continuamente oferecidos a cada ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam. Caso contrário, não teriam deixado de ser oferecidos, vistos que os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais consciência dos pecados. Uma vez purificados, não teriam mais consciências do pecado. Há aqueles que pensam que precisamos pregar mais sobre pecado. No entanto, a Bíblia diz que uma vez que você foi purificado, você não deve ter mais consciência do pecado. A sua consciência tem que estar na obra de Cristo, na justiça de Deus em Cristo e não no pecado. Alguns acham que quanto mais consciente você estiver dos seus pecados, mais você pode fazer algo a respeito. Isso está muito longe da verdade. Alguém consciente de seus pecados só verá que não pode vencê-los. Vai entrar em depressão, vai ficar ansioso, vai se sentir um nada, porque vai ver a sua incapacidade de ser reto diante dos olhos de Deus. Somente através do Evangelho de Jesus Cristo e aceitando o dom da justiça que você vai receber a graça, que é o poder para vencer o pecado. Apóstolo Paulo diz que na nova aliança da graça, o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não vai conseguir te controlar. Olha que poderoso. Você é obra de Deus. Na cruz, Deus te edificou. O plano de redenção te deu o poder de nascer de novo. Então você se tornou uma obra de Deus, feito justo em Cristo, para proclamar a glória. Para proclamar a sua glória. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 vai dizer: pois ele o fez pecado por nós, que não conheceu o pecado, para que sejamos feitos a justiça de Deus nele. Veja que a palavra feito aparece 2 vezes nesse versículo aqui. Mas são 2 palavras diferentes na tradução grega. A primeira vez que aparece aqui, pois ele o fez pecado por nós, é a palavra poió. A palavra fez significa moldar, ter a ideia de criar algo bonito como uma obra de arte. Nesse contexto, ele descreve que foi necessário grande talento artístico e beleza para Deus nos amar tanto a ponto de entregar seu Filho na cruz do Calvário e fazer com que ele se tornasse pecado por nós. O que para muita gente parece uma tragédia, para Deus foi uma arte. Para Deus foi algo extraordinário. Ele moldou, ele fez uma obra de arte na cruz do Calvário. Morrer na cruz era o pior tipo de morte. Mas depois que Jesus morre na cruz, a cruz se transforma em, ao invés de símbolo de vergonha, símbolo de vitória. Ele consegue transformar aquilo que era negativo em algo positivo. Nós somos o povo da cruz. Cruz é símbolo de vitória. Cruz é símbolo de força, de poder, de reino. Jesus venceu na cruz do Calvário. Ele levou os nossos pecados e ao 3º dia ressuscitou. Ele está vivo por toda a eternidade. É por isso que eu gosto daquela música. Ultimamente eu estou cantando muito, né? Eu acho que eu estou querendo mudar de posição aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer, eu a vou proclamar. Você crê nisso? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, porque eu me vejo nessa mensagem. Eu nasci de novo através dessa cruz. Nós também vemos, voltando para a palavra, também vemos um derivado desta palavra, poió, em Efésios 2, verso 10. Pois nós somos feitura sua, poema, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que poderoso. Você nasceu de novo para as boas obras. Não foram as suas obras que te fizeram nascer de novo. Você foi criado em Cristo para as boas obras. Não podemos trocar a ordem das coisas, as quais Deus antes ordenou que andássemos nela. Antes, Deus ordenou que andássemos nela. Agora nós temos o poder no Espírito Santo de andar nela. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu viajo nisso aqui. Nós somos sua obra, poema. A palavra obra no grego é poema, que vem da raiz poió. E aqui obtemos a palavra em inglês poema. Você é uma obra de arte de Deus. Um poema vivo, vibrante, que declara a beleza e a excelência e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que você vai. A sua vida é um poema que anuncia Jesus. A sua vida é um poema que anuncia o amor de Deus por nós. É um poema que foi escrito na cruz do Calvário. A sua vida prega. A sua vida tem uma mensagem. As pessoas podem conhecer o amor de Deus por intermédio da sua vida. Você é obra de Deus, não a sua própria criação. Você não é feitura sua, você é feitura de Deus. Não, eu tenho que melhorar, eu vou conseguir. Ei, você é obra de Deus, e enquanto você não entender isso, você vai ficar estressado. Somos feitura dele, somos obras dele, não nossas. Pare de olhar para o que você é capaz de fazer, olhe para o que o Filho de Deus foi capaz de fazer na cruz do Calvário. Eu tenho falado aqui, as pessoas sabem o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, mas a pergunta é, você sabe verdadeiramente o que aconteceu com você na cruz do Calvário? Porque se você souber, vai mudar a sua vida completamente. Ele é aquele que foi feito pecado na cruz, para que sua vida se tornasse bela. O nosso Redentor vive. Levíticos 6:25 vai falar sobre a lei da oferta pelo pecado, e vai afirmar que é muito sagrado. A lei da oferta pelo pecado, ela é sagrada. A oferta pelo pecado é santíssima. No livro de Levíticos, o holocausto é chamado de oferta sagrada, apontando para Jesus entregando sua vida para glorificar a Deus. Mas a oferta pelo pecado é chamado de santíssima, uma imagem de Jesus se tornando pecado por nós na cruz. Deus vê essa obra
a obra de Cristo como uma obra de arte, para que sejamos feitos a justiça de Deus. Feitos novamente aqui, ginomai, a segunda vez que a palavra feita é mencionada em 2 Coríntios. Significa vir a existir, ou tornar-se. Tem a ideia de nascer. É aqui que surge nascer de novo. Eu não quero saber quando você se converteu, eu quero saber quando você nasceu de novo. Porque se converter dá uma ideia que o homem fez algo. Nascer de novo ninguém pode, só Deus pode fazer isso com você. Nascer de novo. É isso que acontece quando nós encontramos o Salvador, quando nós encontramos Jesus. Nos revestimos do novo homem. Efésios 4, 24, olha isso que poderoso. E que vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ei, está falando é de você aqui, ó. Isso aqui é a respeito de você, a respeito da sua vida. Você foi revestido de um novo homem, que foi criado segundo Deus. E esse novo homem, ele nasceu de novo em justiça e santidade. É uma nova natureza. Ele nasceu desse jeito. Ele nasceu dessa forma. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo em justiça. Você se tornou justiça de Deus em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai falando isso em Efésios capítulo 4. Olha só no verso 22. Que quanto à tua conduta anterior, deixes de lado o velho homem, que se corrompe de acordo com as concupiscências enganosas, e se renova no espírito da tua mente, e que te reveste do novo homem. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Apóstolo Paulo está falando de uma conduta anterior. Está falando para que nós sejamos renovados no espírito da mente. Hoje Deus quer que você fixe seus pensamentos, a sua consciência, no fato de que nós somos justos em Cristo. A justiça é a base. Enquanto você se achar pecador, você vai ter uma vida mais ou menos, diante de Deus, diante das pessoas. Mas no dia que você entender que a sua nova natureza é de justiça, quando você entender que a sua nova natureza é de santidade, você não vai precisar se esforçar para ser isso. Não é um esforço, são os frutos do Espírito em mim. Eu começo a ter uma vida de retidão porque é os frutos dele em mim. Eu só sou um ramo, ele é a árvore, ele me dá os nutrientes, ele produz os frutos. O galho não precisa se achar. Os frutos que você tanto busca, vêm da árvore. Mas a árvore quer te engrandecer, tanto é que os frutos são produzidos no galho.
Seja um comigo, como eu sou um com o Pai. Quando o que há em mim começar a fluir por você, os frutos do Espírito vão ser natural. O fruto vai ser uma consequência natural. Nenhum galho fica ali, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser. Ele simplesmente produz os frutos. Ei, você simplesmente vai produzir os frutos. Você simplesmente vai produzir os frutos do Espírito, porque Ele mora dentro de você. Amém? Você está me entendendo? Receba o dom da justiça de Deus, que traz o fruto do Espírito. Em Romanos 10, verso 3 vai dizer: porque eles, ignorando a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. E ainda hoje tem pessoas ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. E o texto que nós lemos aqui diz, apóstolo Paulo começa dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque quem busca a justiça própria quer envergonhar quem depende da justiça de Cristo. Acho que você entende o que eu estou querendo dizer. Procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Ou você tem uma ou você tem outra. Ou você tem a sua justiça ou você tem a justiça de Deus. As duas coisas é impossível. E sempre que alguém tentar estabelecer sua própria justiça, vai entrar em uma espiral descendente de fracasso, depressão e escuridão e solidão. Mas se receber a justiça de Deus, de acordo com o texto que nós lemos, isso vai trazer alegria, paz e fruto do Espírito. É tão simples. Porque eu vou tentar estabelecer a minha própria retidão. E alguém, quando tenta estabelecer e viver da sua retidão, viver da sua santidade, viver de sua capacidade, aí começa a produzir um orgulho do trabalho bem feito que está fazendo muitas vezes. E aí começa a comparar os seus esforços com os esforços de outras pessoas. Quando você vê alguém, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei: ih, rapaz, ó, alguém aí que está amarrado na justiça própria, na performance do homem. Eu não quero saber quantas vezes você leu a Bíblia, eu quero saber quantas vezes a Bíblia te leu e te transformou. Eu quero saber se você está conseguindo ter experiência com o verbo vivo que está ali, ó, saltando aos seus olhos quando você lê as Escrituras. Eu quero saber o quanto ela te transformou e não quantas vezes você leu. Porque quantas vezes você leu é performance. E se você tem orgulho disso, você está preso na sua justiça própria. E ainda vai menosprezar o outro, vai oprimir o outro para falar: eu li a Bíblia 10 vezes, você não leu nenhuma. Se torna orgulhosa, se acha mais santo, se acha mais reto. Mas quem não vive da justiça própria, recebe a justiça de Deus, essa justiça faz a pessoa humilde, cheia de gratidão com Deus, porque ela sabe que sua justiça não é dela,
é de Deus, é uma obra de Deus, é um dom de Deus. Não tem do que eu me orgulhar, do que eu me tornei pelo meu esforço próprio. Na verdade, eu sou muito grato por tudo que tem acontecido na minha vida e na vida de pessoas que a gente tem acompanhado, porque nós temos visto a justiça de Deus na vida dessas pessoas. É gratidão, é agradecer ao Pai por tudo isso. Romanos 5,19 vai dizer: além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse. Para que a ofensa abundasse. A lei foi dada com um objetivo: para o homem cumprir? Não, aqui está dizendo que a lei foi dada para que a ofensa abundasse. A lei foi dada para que o homem visse a sua natureza pecaminosa e a sua incapacidade e a necessidade que ela tinha de um Salvador. A natureza pecaminosa precisa da lei. Apóstolo Paulo diz: a força do pecado é a lei. Para despertar o orgulho de alguém, basta guardar a lei. Religiosos são pessoas orgulhosas. Todo religioso é orgulhoso, em si mesmado, se acham. Todo religioso. Não sei por que eu estou falando tanto de religioso aqui hoje. Quanto mais uma pessoa tenta guardar a lei, mais a natureza pecaminosa vai produzir corrupção e degradação moral. O religioso é aquele que segue os mandamentos e ele fica ali se esforçando ao máximo para cumprir. É o esforço dele, ele precisa se manter. Até que chega uma hora e explode. A graça vai fazer não só você cumprir a lei, mas vai te levar a exceder a lei. Zaqueu encontrou a graça. E a graça não precisou dizer para Zaqueu: Zaqueu, você é ladrão, safado e roubou muita gente, devolve dinheiro. Quando a graça entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se convence. A graça não foi na casa de Zaqueu para apontar os seus erros. Mas o que diz a lei? Não roubarás. Mas a lei não manda você devolver mais, restituir mais. Zaqueu encontrou a graça e ele disse: se eu roubei, se eu defraudei, eu vou devolver, mas não na mesma quantidade. Ei, quando a graça encontra alguém, ele não só cumpre a lei, mas ele excede aquilo que a lei está pedindo. Ele vai mais longe. Você quer que eu ande 1 milha? Eu ando contigo 2, sem problema nenhum. Na lei, ela vai dizer para você não adulterar. E o religioso pode não adulterar, ali, tá. Mas somente a graça, além de levar o homem a não adulterar, ele vai levar aquela pessoa a amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. A graça sempre vai fazer o homem exceder, porque não é o homem, é o Espírito Santo que está no homem. Amém? Não sou eu não estou por conta própria.
A obediência de Jesus, não a sua, tornou você justo de uma vez por todas. Você conhece o texto, Romanos 5,19, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Você não é feito justo por sua própria obediência, você é justo pela obediência de Cristo ao Pai, quando Ele falou: eu vou me entregar na cruz do Calvário pelos pecados deles. Eu aceito, eu vou me entregar, é a obediência dEle que te faz justo. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Cada um de nós nasceu pecador por causa da desobediência de Adão a Deus. É por isso que o pecado está no sangue da humanidade desde então. Mas da mesma forma, Deus enviou seu Filho para ser o segundo Adão. E quando Jesus morre na cruz, em obediência a seu Pai, Ele torna justo todos aqueles que nele crê. É da mesma forma. Então eu preciso definir minha posição justa em Cristo. Se eu for definir a minha justiça pela minha obediência, pelas minhas ações, pelas minhas emoções, eu estou perdido. Eu devo definir a minha posição justa em Cristo, porque isso me dá segurança. Ao colocar nossa justiça com base somente na obediência de Jesus, você está num lugar seguro. Num lugar onde não há acusação, em um lugar onde não há instabilidade. Veja, Deus tirou a obediência e os esforços do homem da equação, porque o homem se mostrou incapaz ao longo da história. Só podemos ser considerados injustos se o inimigo for capaz de remover Jesus do trono da graça. Se ele não for capaz, eu vou continuar dizendo: eu sou justiça de Deus em Cristo. Ei, o Cordeiro está sentado no trono. Todo poder foi dado a Ele, é o nome dEle, todo joelho se dobra, seres visíveis e seres invisíveis, anjos, demônios, todos se dobrem ao nome de Jesus. Enquanto Ele estiver no trono, Ele é a nossa justiça. Você me entendeu que está tudo pronto? Está tudo terminado? O nosso papel é viver isso. É experimentar isso. Experimentar a sua justiça. Viver a sua graça. É um presente. Eu acho que por isso o diabo fica furioso, os religiosos ficam indignados. Porque eles não entendem como uma pessoa pode ser transformada. Como uma pessoa pode ser totalmente modificada. O novo nascimento é o velho morrendo e uma coisa nova que Deus fez nascendo. Uma coisa incorruptível, uma coisa que não pode ser desfeita, uma coisa que não pode ser manchada, uma coisa que não pode ser culpada, uma coisa que não pode ser condenada. É algo justo aos olhos de Deus. Ele nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus.
legítimos. Nada pode tirar dessa posição. A única coisa que pode tirar você dessa posição é se você virar suas costas para Cristo. Mas se você não virar, Ele vai continuar trabalhando em você. De graça em graça, de fé em fé, de vitória em vitória. Você vai se tornar mais do que vencedor em todas as coisas. Quem você é a sua posição. Mas o que você faz é o seu estado. Às vezes você pode se sentir deprimido, às vezes você pode se sentir triste, às vezes você pode se comportar com rebeldia. Em outro dia você pode achar que fez tudo bom, que foi obediente. Mas esse é o seu estado. E estado flutua de um dia para o outro. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Hoje eu cometi uma falha, amanhã eu não cometi. Você só precisa entender que o seu estado não define quem você é. Nunca julgue a sua posição diante de Deus por causa do seu estado. Sempre julgue seu estado por causa da sua posição. Eu não fui bem hoje, mas eu não sou o estado. A minha posição é de justiça, então eu vou julgar o meu estado que não foi bem hoje, por causa da justiça de Deus em Cristo que eu sou. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não sou eu, isso é resquício da velha natureza. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justo em Cristo Jesus. A ênfase não está na falha, mas na nova criatura, na obra consumada de Cristo. Encare seus erros de frente e de forma diferente. Eles não me definem. Não sou uma pessoa ressentida, deprimida ou com medo. Este não é quem eu sou. Eu sou justiça de Deus em Cristo.